Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Amém. Bispos, arcebispo, deputado Michael Niswan, diretor e presidente da Rádio Jesus is Lord, também o fundador da ICM, da Missão Internacional das Crianças. Que tarde tão poderosa no estúdio hoje, Michael. Sim, muito poderoso, poderosos profetas do Senhor, porque o que nós vimos o Senhor fazendo, em Menengai 4, todos ficaram chocados, poderosos profetas do Senhor. Uma visitação muito poderosa do Deus Todo-Poderoso, e assim como eu ouvi você dizendo que aquele que profetizou, eu vou entrar com a própria presença do Senhor Yahweh. Então, eles vêm e cumprem essa profecia diante das câmeras ao vivo. Então, é espantoso, porque diante de todos naquela reunião, porque essa reunião é muito cheia, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor, mas ontem no programa todos puderam ver o que estava acontecendo naquela reunião ontem, por causa da sua câmera, Michael, todos puderam ver o que aconteceu. Sim, foi muito chocante, poderosos profetas do Senhor, porque pela primeira vez nós todos puderam ver a grande cena, porque nós tínhamos câmeras em cada canto. Então todos pela primeira vez no culto global, finalmente todos puderam ver tudo, até mesmo eu. Podemos ver quão chocante, quão terrível foi, meus pais. Sim, de fato, quando você vê agora a visão panorâmica do que estava acontecendo lá, foi absolutamente esmagador. Os profetas diziam que seria esmagador. A inundação de pessoas. Então nós sabemos que você também é o diretor de transmissão. A sua equipe de transmissão são aqueles que trabalham com vocês no quartel-general, no escritório central aqui. Então nós podemos ver 50 aleijados que nós nem completamos ontem. Já foi esmagador isto, certo? Totalmente esmagador e chocante. Então, foi tão chocante, porque assim como o Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor falaram, assim como foi profetizado antes, o Senhor os glorificou publicamente e uma inundação de milagres rompeu, até que pela primeira vez os mais poderosos profetas do Senhor não conseguiram mais pegar os testemunhos. Todos ficaram chocados com o que nós vimos ontem à noite. Ontem foi esmagador e muito chocante, muitas maravilhas, nós nunca vimos isso antes, meu Senhor. Absolutamente esmagador, eu concordo com vocês, porque naquele tempo, quando eu estava falando com as nações da terra a respeito, vindo a Menengai 4, as pessoas não estavam entendendo, mas ontem vocês viram o Senhor falando comigo sobre Menengai 5, o que eu estava descrevendo ontem, as folhas que cresceram e se tornaram grandes árvores. Isto está se referindo a Menengai 5, porque o Senhor estava me mostrando o lugar onde normalmente eu me ajoelho quando eu chego na reunião. Então, isso era parte desta conversa que eu estava guardando. Então, a presença de Deus, Michael Niswan, a presença de Deus em um mundo onde a presença de Deus se apartou. Sim, a presença chocante do Senhor. Então o Senhor andou e entrou na reunião com os poderosos profetas do Senhor e em um instante tudo mudou. Foi chocante, foi espantoso em um mundo onde certamente a presença de Deus está ausente. Nós nunca tínhamos visto a presença do Senhor em um nível como esse. Até agora eu ainda estou tremendo, meu Senhor, porque certamente foi uma inundação, uma explosão de milagres, um programa ao mesmo tempo em todo o campo e até mesmo lá em cima na montanha. Então certamente sim, o Senhor Deus, Ele mesmo entrou na reunião com seus mais poderosos profetas com máximo poder, muito chocante, muito temível, muito
espantoso, meus senhores e meus pais. Muito poderoso, povo abençoado. Um tempo muito poderoso, Michael Niso. Eu sei que nós estamos nos preparando para um poderoso culto de ações de graças. E eu sei que os bispos estão sendo conduzidos e o arcebispo sênior está vindo também, e alguns membros do parlamento. Então nós vamos ter neste lindo país um dia de arrependimento e reconciliação e paz antes das eleições no Quênia. Mas eu estou dizendo que em tudo isso nós também precisamos nos preparar para ações de graça, simplesmente devido ao nível de visitação. A presença do Senhor estava em todo lugar, impressionante. Aleijados levantaram e andaram. Agora você pode ver os aleijados levantando e as pessoas andando lá dentro da reunião. E aqueles que não conseguiam chegar, você podia ver a alegria no rosto dos aleijados que estavam andando, porque agora eles estavam andando. Sim, o choque da alegria, porque eles choravam e riam ao mesmo tempo, porque não podiam acreditar que estavam andando. A alegria foi tão tremenda, eu nunca vi tanta alegria antes nas suas faces, e pela primeira vez agora, eles podiam andar passo a passo, aprendendo como andar. Isso foi muito poderoso e glorioso e tremendo. Nós temos que celebrar isto para sempre, meus senhores. E sim, nós vamos celebrar com certeza. Eu sei que vocês virão a Nairobi novamente para uma outra reunião. Mas dentro deste contexto, nós vamos continuar com estas celebrações enquanto aguardamos a grande mega. Eu sei que nesta semana o arcebispo Sênior estará em Querétaro para um grande culto que vai reunir todos com o meu filho Kibalut, que vai estar juntando os bispos lá. Então, na próxima semana, novamente, nós vamos continuar este planejamento da grande mega celebração. Talvez daqui um mês, nós vamos começar a grande mega celebração de ações de graças, as pessoas vindo das diferentes regiões aqui ao escritório central. Então haverá muita conversa, as pessoas vão compartilhar suas experiências. Então será um tempo muito poderoso, Michael Niso. Sim, vai ser muito poderoso, sim. Eu estou muito animado que nós vamos celebrar o que o Senhor fez. Então vai ser muito poderoso mesmo. Muito obrigado por me permitir contribuir. Eu sei que tem muitas pessoas ligando, porque Michael nem sempre está como âncora na rádio, então eu sei que ele tem muito zelo e muitas pessoas querem vir ao ar para contribuir neste tremendo programa que nós tivemos ontem, dando para vocês uma visão panorâmica e com detalhes do que aconteceu na visitação, que foi esmagadora, e a que aconteceu em Menegai 4. Mas eu quero compartilhar algo no seu programa. Eu quero compartilhar com o que é que estava acontecendo lá. Significando, alguém vem e anuncia que quando eu entrar naquela reunião, eu vou entrar com a presença do Senhor Deus Yahweh, o Santo Deus de Israel. Então, quando chega o dia D, ele realmente entra com a presença de Deus, com os gloriosos pés e a glória que estava ao seu redor, os gloriosos profetas de Yahweh. Qual que é o que é que você tem que entender disso? O que o Senhor está transmitindo de lá, se você me permitir, no seu programa? Então depois eu te devolvo para que você possa desfrutar com os seus ouvintes. Então você vê muito claramente no livro de Lucas 5, eu vou ler de 1 a 6, ele diz: um dia, quando Jesus estava de pé no lago de Genezaret, isso é o Keneret, as pessoas que estavam ao redor dele ouvindo a palavra de Deus. Então
Então ele chegou em um dos barcos onde os pescadores estavam lavando as suas redes, aquele barco que pertencia a Simão, e então ele pediu para eles se mover o barco um pouco para dentro da água, porque as pessoas estavam se acumulando lá. Então Jesus entra no barco para que agora ele olhava para as pessoas de cima, ele estava sozinho no barco, então agora ele se sentia como num púlpito, em um altar, e então ele trouxe um dos barcos, Lucas 5:3, aquele que pertencia a Simão, e então ele pediu para eles colocarem o barco um pouco mais longe da praia. Então ele sentou-se. Então você pode imaginar agora a cena. Ele estava de pé dentro do mar, dentro do barco no mar. Então ele começou a falar com a pessoa, com o povo de dentro do barco. Então 4. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão, versículo 5, Simão respondeu: Mestre, Senhor, Rabino, Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, então eu vou lançar as redes. Quando eles o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes deles começaram a rasgar-se. Então eles fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de que eles quase começaram a afundar. Então isso é tão poderoso, povo precioso, até o versículo 7. Então, versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Então, como também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Então você vê que isso é muito poderoso. O que é isso que estava acontecendo em Menengai 4? O que é isso que estava acontecendo lá? Porque nós estávamos falando da esmagadora presença de Deus. O que é que estava acontecendo lá? Nós vemos que a profecia anuncia a presença de Deus, que os dois profetas, que são eles que carregam, em outras palavras, eles são os portadores da presença de Deus. Eles anunciaram que eles viriam com Deus Yahweh e a sua presença, e eles testificam muito fortemente disso na reunião que foi feita em Kisumu no ano de 2019, em 22 de dezembro, quando eles chamaram Deus Pai, e de fato ele veio com a sua presença até eles. Então isso foi maravilhoso e espantoso, mas desta vez eles anunciam que eles virão com Deus, e eles também estão chamando Deus Pai, Deus Pai vem com eles. Então, esta profecia, o objetivo é para que Deus entrasse com eles na reunião onde as pessoas estavam famintas por Deus. Então eles entram com a presença de Deus e eles são temivelmente glorificados, como vocês viram. Mas deixe-me agora levar isso diretamente ao ponto. O que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que a presença de Deus foi esmagadora naquela reunião. E quando a presença de Deus vem, ela traz cura. Olha isso agora. Então é realmente muito bom estar naquela reunião. Eu sei que nós anunciamos Menengai 5, que vai ser em algum tempo em junho. Em junho nós teremos Menengai 5. Mas, qual é a mensagem então? O Senhor está falando dos benefícios de estar na sua presença. E Ele está dizendo muito claramente aqui, que quando você está na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso agora, Ele assume o controle dos seus problemas.
a sua falta de boa saúde. E ele provê, como eu li em Lucas capítulo 5, você vê que eles estavam trabalhando, lutando com a vida nesta terra, até que o próprio Criador, o próprio Jesus apareceu. Ô Senhor, nós trabalhamos tanto a noite inteira e não pegamos nada, mas porque o Senhor disse, a sua palavra lançaremos as redes. Então o Senhor domina as leis da natureza. Então é muito beneficial que você esteja na reunião do Senhor, onde alguém que é chamado por estes dois profetas do Senhor, onde eles estão presentes. Isso é muito beneficial, é isso que o Senhor está dizendo aqui. E Ele está dizendo que os benefícios são enormes, porque como vocês podem ver aqui, eles estavam trabalhando, lutando com a vida, até que Jesus apareceu no capítulo 5, e então repentinamente eles pegaram tanto a ponto de encher o outro barco, e eles encheram tanto que estavam a ponto de afundar. Está falando da quantidade de peixes, da provisão de Deus. Ele veio para trazer vida, ele veio para resolver os seus problemas. É isso que o Senhor estava dizendo naquela reunião em Menegai 4, que ele realmente veio para lidar e resolver os problemas da humanidade. Ele veio para ajudar vocês, para ajudar esta geração onde eles estavam parados. Então, ele realmente os ajuda. Então, a presença de Deus que ele estava anunciando, essencialmente, que os dois profetas do Senhor estavam anunciando, e Deus estava anunciando através dos seus profetas, dos seus servos, que ele iria na sua presença naquela reunião muito poderoso. E você vê muito claramente que a presença de Deus traz o favor de Deus ao seu povo. Então, esse é realmente o sinal de que Deus tem prazer em vocês. Ele está batalhando por vocês. Você pode imaginar as pessoas naquela reunião? Deus estava se agradando deles. Alegria, júbilo. Deus está feliz com vocês. E quando Ele traz esta alegria, então é quando você vê os aleijados andando, finalmente o Senhor resolve os problemas dele que não podiam ser lidados com a ciência, com os hospitais, com a ciência, com as intervenções farmacêuticas. Agora eles foram curados e estão andando. Eles estão andando e enquanto eles estão andando, você pode ver que os aleijados estão muito felizes, que agora eles podem andar, um sonho que eles nunca tiveram. Eles sabiam que eles nunca iriam andar. Eles permanecido aleijados e conheceriam somente esta vida de paralisia. Então esta presença de Deus, esta glória que você vê, que envolveu este que fala com vocês, e agora os aleijados estão andando e trouxe a cura ao povo de Deus. Então o tempo fala do tempo do favor de Deus e a indicação do prazer. Deus está alegre, está satisfeito. Deus está marcando o seu povo. Ele está usando a sua glória, a presença dos seus servos lá que carregam a sua glória para marcar o seu povo, para marcar aqueles que são eleitos. Então aqueles que estavam em Nova York e outros lugares, eles não foram curados, a não ser que eles estivessem sintonizados na transmissão e estavam reunidos lá em Menegai 4. Então você vê que os aleijados que andaram, eles são trazidos para a reunião ou sintonizados pela rádio ou TV. Você pode dizer que ele está marcando o seu povo, ele está colocando a sua identidade para marcar os seus eleitos. Então isso é uma coisa muito grande neste programa a respeito da visitação de ontem neste mega programa. Então, quão massiva é a presença esmagadora de Deus. E eu quero apenas mencionar isso, que quando você olha a missão da humanidade, a missão de Deus usando a humanidade, em outras palavras, a missão que Deus comandou para a humanidade nesta terra,
A missão da humanidade sobre a Terra é totalmente inseparável. Você não pode separá-la da presença de Deus já desde o início. Deus coloca o fôlego no homem que ele havia formado do solo, mas você já pode que Deus já te deu uma missão antes da criação. Ele sabia que a humanidade precisaria da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus para cumprir a missão de Deus que Ele colocou na humanidade em vocês. Então você pode ver que o Senhor está dizendo que nestes dias Ele está restaurando a missão da igreja. Ele está trazendo de volta a presença de Deus, a sua própria presença, para que a humanidade possa voltar ao plano original, onde a missão de Deus, que Ele colocou na humanidade, a missão do homem sobre a terra. Deus comandou uma missão dentro da humanidade. Ele ordenou para eles nesta terra, enquanto eles estão vivos aqui, que esta missão jamais pode ser separada da presença de Deus. É por isso que antes do Senhor nos enviar a vocês desde o céu para vir até vocês, do reino da glória para vir até vocês na plenitude do tempo, antes da plenitude do tempo, você viu a queda na igreja. Você viu que eles iam e pregavam por palavra, por voz. Eles se tornaram como políticos. Eles falavam, mas não havia ação. Não havia unção para alcançar aquelas coisas. Aleijados permaneciam aleijados. Mas então, quando o Senhor agora nos enviou do céu para vir até vocês e nos carregou com a sua própria presença como os portadores da sua glória, portadores da sua palavra, portadores do seu poder, portadores da sua presença, portadores da sua autoridade. Agora nós vimos com a glória de Deus a presença do próprio Deus Pai. Isto é realmente o tempo histórico, o povo abençoado. E neste processo então agora você vê que a igreja agora está cheia do poder para ir e cumprir a missão que foi dada a ela. Lembre-se, Pentecostes. Em Pentecostes, novamente, o propósito era Deus trazer a sua presença para a igreja, dentro da igreja. Mas você não pode fazer a missão de Deus que Ele te deu como ser humano ou cristão, a não ser que você tenha a presença de Deus. É por isso que eu estou dizendo que a presença de Deus e a missão de Deus que Ele colocou sobre vocês é totalmente inseparável. Elas andam juntas. Elas são como gêmeos. E é por isso que é uma grande visitação e lição que o Senhor colocou lá em Menegai 4 Então, nós sabemos que neste dia Ele está ordenando e restaurando a missão da igreja, o poder da igreja, para que a igreja agora seja capaz de voltar à missão original, para alcançar com poder. E nós vimos em uma geração tal, onde as religiões idólatras, os adoradores idólatras, eles já cantaram todos os seus cânticos, todos eles, e a igreja não havia levantado a sua voz e cantado o cântico de Yahweh. Então, estaria perdido porque o mundo inteiro abandonou o Deus de Israel. Os cristãos foram para yoga e outras religiões, nova era. Entretanto, o Senhor está dizendo que esta é a hora agora no qual Ele está renovando a sua presença de volta agora. De volta para dentro da igreja, para que a igreja possa novamente voltar para a missão de Deus, com a qual ela foi ordenada. E nós sabemos muito bem na Bíblia você tem a presença manifesta de Deus, então você tem a presença onipresente de Deus. Estas são duas coisas das quais nós precisamos falar aqui para que não haja confusão. Nós sabemos que há a presença onisciente de Deus, onde Deus está presente em todos os lugares, presente na Austrália, presente na Nova Zelândia, está presente na Espanha, no Quênia, África do Sul, Nigéria, Costa do Marfim, Coreia do Sul, Finlândia, Suécia, na Alemanha, ele está presente em Munique, em Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, ele está presente em Berlim, ele está presente em Singapura. A presença onipresente de Deus está em todo lugar no universo ao mesmo tempo. Mas a Bíblia também enfatiza a presença manifesta de Deus, onde Deus agora desce a um lugar
e faz coisas. Então é disso que nós estamos falando aqui. O Senhor agora está trazendo a sua presença manifesta. Você sabe muito bem que quando Ele traz a sua presença manifesta, este portador que possui a presença de Deus, normalmente eles têm a vida e a presença de Deus que é colocada sobre eles. É por isso que você vê que eles entram em uma reunião que estava como um cemitério, e então quando eles entram, essa é uma linda conversa, uma conversa muito poderosa, que tudo isso que você está vendo neste tempo de visitação, sim, meu Senhor, muito, muito chocante, muito poderoso, meu filho Niswand, porque essa é uma conversa enorme, trazendo o entendimento mais profundo do que estava acontecendo em Menengai 4. Muito poderoso, meu Senhor. Agora nós entendemos pela primeira vez o que o Senhor fez. Na verdade, Ele está nos restaurando, nos visitando para restaurar a igreja e nos restaurar de volta ao reino de Deus. Isso é tremendo e poderoso, meu Senhor e meu Pai. Muito poderoso restaurando a igreja. É por isso que eu queria que os seus ouvintes soubessem isso. Que há uma diferença entre a presença onipresente de Deus, onde Ele está em todo lugar, que onde quer que você vai encontrar Deus. Então, mesmo que você vá até o mar, você vai encontrar Deus lá. Se você for às montanhas, você vai encontrar Deus lá. Eu me lembro de um arcebispo muito sênior, ele estava em Eldoret. Eu me lembro muito bem quando eu fiquei de pé no altar e ele pegou o microfone. Naquele tempo ele ainda estava encarregado da polícia no escritório do presidente, mas quando ele recebeu o microfone, o arcebispo Langat, ele disse palavras impressionantes. Ele disse, nós temos que ir para Deus, nós precisamos ir para Deus, porque Deus está em toda parte, nós não temos como fugir dele. Então, se você descer lá no fundo da terra, você vai encontrar lá. Se você for no fundo do mar, você vai encontrar lá. Se você for nas montanhas, você vai encontrar Deus lá. Então, novamente, à luz disso, é disso que nós estamos falando. Há a presença onisciente de Deus, onde Deus está em todo lugar e vê tudo. Mas agora nós estamos falando da presença manifesta de Deus, porque a vinda do Messias está próxima. Então, é por isso que você pode ver sendo capturado em câmera, andando na reunião com seus profetas. Então agora você pode vê-lo andando com seus servos na reunião. E você vê a manifestação daquele poder é espantosa, as coisas que aconteceram. Aleijados estão andando, as leis da natureza são derrotadas. Então, você vê Pedro dizendo, mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, nenhum peixe. Nós trabalhamos e lutamos a noite inteira. Mas porque o Senhor disse pela tua palavra, então vamos honrar, vamos obedecer, e lançaram as redes. Então agora as leis da natureza são derrotadas. Os aleijados nos hospitais trabalhando a noite inteira e uma vida inteira e desistiram. Agora eles levantam e andam com alegria, como vocês viram ontem, celebrando e tão felizes. Você nem sabe como olhar, mas a alegria deles é palpável, é cristalizada a alegria deles. Então a presença manifesta de Deus, impressionante. O livro dos Salmos, 139, 5, Salmo 139, 5. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Está além do meu alcance. Que eu não sei como que o Senhor me toca. Deixe-me falar o contexto no qual ele disse isso aqui. Salmo 139, 5 e 6. A partir do 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, ó Senhor, já a conheces inteiramente. Então, versículo 5. Salmo 139. Tu me cercas por detrás e pela frente, e tu pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento, entender isso, este conhecimento é maravilhoso demais para mim. E é muito
levado muito acima do meu alcance, alto demais para eu alcançar, que tu, o Deus Todo-Poderoso, tu me proteges, tu usas a tua mão para me proteger. Versículo 7, ele diz, para onde poderia eu ir e fugir do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também tu estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada, se eu morar na extremidade do mar, até mesmo lá tua mão direita me guiará, a tua mão direita me guiará e me sustentará firme. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem as trevas são escuras para ti, porque tu estás lá também e tu podes ver nas trevas também. Então, ainda que eu me esconder nas trevas, tu podes me ver lá. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como luz para ti, porque tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, isto fala da onipresença de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso está presente em todo lugar. Você não tem como fugir do Senhor. E é isso exatamente o que eu estava dizendo, que agora tem a presença manifesta de Deus, onde o Deus Todo-Poderoso promete que quando eu trouxer os meus servos naquela reunião, vocês poderão sentir a presença manifesta de Deus e verão com seus olhos nus, com seus olhos mortais. Isso não é maravilhoso, povo abençoado? E ele diz que a presença de Deus é realmente Emmanuel, é Deus conosco, é Deus presente. Este é o propósito para o qual ele enviou Jesus, para que nós agora tenhamos acesso à presença dele, para que agora tenhamos acesso à presença dele. Isso é muito poderoso, povo abençoado. Ele está dizendo que a presença de Deus é o único caminho para a sua redenção, o único caminho que te conduz à redenção, para que você, se você é o seu Deus, ele é, e você é o seu povo. Este é o tempo tão maravilhoso, povo abençoado. E o Senhor está dizendo coisas poderosas para vocês a respeito dessa hora maravilhosa. Então, é a mesma experiência pela qual eles passaram, quando agora a presença física de Deus veio até ele. Veja o que aconteceu, o transformou para sempre e o marcou agora para Deus. Até mesmo o Messias veio através dele, e ele está falando de Jacó, e então a escada que é o Messias, e ele está dizendo, 1 Reis 8, 25. 1 Reis 8, 27. Ele diz no versículo 27. Mas será que Deus realmente habitará na terra? Porque até mesmo os céus dos céus não podem contê-lo. Quanto mais neste templo que eu construí. Então ele está dizendo que Deus é onipresente, onisciente. Ele está em toda a parte. Entretanto, ao mesmo tempo, a presença manifesta dele agora pode estar no templo, pode estar em um lugar em particular. É isso que estava acontecendo lá em Menengai. A presença de Deus. E é impressionante, povo abençoado, que quando você olha a criação no princípio, a criação começou com a presença de Deus. Deus criando o homem, falando com o homem na viração do dia, respirando a sua própria vida. Gênesis 2:7, soprando a sua vida dentro daquele vaso vazio chamado homem da terra. Então, até mesmo na Bíblia, a criação começa com a presença de Deus. E então,
No fim da Bíblia, quando você chega no final da história humana, ela termina com a presença de Deus. Isso é impressionante. Onde agora você se acha na Nova Jerusalém, onde agora você pode sentar na presença de Deus e ver Jesus lá, ver o Senhor. Quero dizer que toda vez que Deus quer me usar para vir até vocês, Ele sempre me leva à sua presença no céu e então me traz de volta. E a evidência disso são seus aleijados andando e as coisas que eu digo que Ele me mandou falar para vocês do céu, para vocês, significando que o Senhor está dizendo que tudo começou com a presença de Deus e agora é novamente a respeito da presença de Deus, porque está perto do fim. Tempo lindo, povo abençoado. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou, Ele começa com a presença de Deus. Apocalipse 21 e 22, agora a presença de Deus, e Deus habitará com seu povo, Ele será o seu Deus. Então, há tanto que o Senhor estava falando em Menegar 4, eu não quero consumir o seu tempo, Sr. Michael. Neste lindo programa, muitas pessoas estão realmente buscando, tentando ligar para a rádio. Me disseram que as linhas da rádio estão bloqueadas porque as pessoas tentam, às vezes, muitas vezes, algumas pessoas tentam ligar 5 dias, tentando ligar automaticamente. Alguns ligam 1000 vezes para poder ligar e contribuir. Que tempo de avivamento, Sr. Niswan. Um poderoso avivamento, meus senhores e meus pais, muito chocante. Muito histórico, entretanto, uma outra mensagem que eu quero dar para os seus ouvintes é que quando você vê esta presença de Deus que está ao meu redor enquanto eu estou ministrando para vocês como foi prometido, que eu vi no sonho, então venho até vocês, dos profetas, então venho até vocês e se cumpre, as curas agora, veja, as curas de Menengai 5, que vai acontecer o que ele falou ontem, vai ser maior do que Menegai 4, porque até mesmo aquelas folhas se tornaram árvores muito retas e muito compridas, muito altas. Então você pode imaginar quão maior será Menegai 5. Mas quando você me vê falando com Deus Todo-Poderoso dentro do céu, então Ele me traz de volta para dar a profecia da visitação dEle, Deus Pai, que virá comigo enquanto eu ando em Menegai 4. Quando você vê toda aquela arquitetura indo até o céu, recebendo a instrução de Yahweh, para vir até vocês e dizer para vocês, quando eu entrar na reunião, eu literalmente vou entrar com Deus Pai. Então você vê a manifestação física, a mais santa e resplandecente glória de Deus que eu vi no sonho, quando Deus falava comigo de Menegai 4, resplandecendo de mim como eu havia dito, transfiguração como eu havia dito, glorificação como eu havia dito. Então você sabe que esses mensageiros, eles são super santos, eles são santos. Eles são os mais santos, eles são os santos, os seres mais santos andando na terra agora. Mas qual é a mensagem para a igreja, vocês que estão sintonizados? O Senhor está dizendo muito claramente que a presença de Deus exige santidade e que o pecado, Ele está dizendo que somente o pecado, cuidado com o pecado, porque no passado a igreja estava totalmente mergulhada no pecado, inundada em pecado, e este tipo de visitação não estava lá, esta manifestação não estava lá. Então, em outras palavras, quando você olha esta visitação como foi transmitida ontem, a glória resplandecente de Deus resplandecendo e irradiando de mim, dos meus pés, das minhas vestes, em todo lugar. Deus está dizendo que cuidado com o pecado. O pecado destrói a presença de Deus. O pecado destrói o seu acesso. É por isso que no passado Deus estava quieto, não falava com a igreja. Não havia visitação na igreja. A igreja nunca tinha visto uma presença tão manifesta de Deus, a presença física de Deus Yahweh, em um local específico na terra, em um número específico, em um endereço específico chamado Menegai 4.
O Senhor está dizendo que a santidade é o que vai te permitir ter acesso a esta presença de Deus, porque você pode ver quão super santos os mensageiros, os profetas de Deus são, até mesmo para andar na presença de Deus, até mesmo para entrar na sala do trono de Deus. Então vocês podem imaginar o quão super santos eles são, até mesmo gloriosos para Deus, glorificá-los diante dos olhos de toda uma geração. O assunto da santidade deles não pode se perder. Está bem lá, é uma enorme glória que Ele colocou diante de vocês lá. E o Senhor disse, veja a minha glória que eles têm. Eles são os portadores da minha glória. E, entretanto, você não pode andar com Deus a não ser que você seja santo. Então, Deus está usando isso em Menengai 4, enquanto você olha e assiste aquele culto ontem, para levantar uma advertência que se você quer entrar na presença de Deus, você tem que levantar uma bandeira vermelha e uma advertência contra o pecado, porque o pecado pode te impedir de entrar no céu, pode te impedir de entrar no arrebatamento do reino de Deus. E o pecado é este desafio que pode destruir o seu acesso à presença de Deus. Você entra na presença de Deus, a presença de Deus. Para você entrar, o pecado torna-se uma pedra de tropeço. Então tome muito cuidado com o pecado, rejeite o pecado. Você tem que ficar muito longe do pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Porque ele está dizendo que a presença de Deus é realmente a tua redenção. É lá, é na presença dele que está a sua redenção. Mas ele está avisando que o pecado vai destruir todo o seu esforço humano para entrar na presença de Deus. Se você cair em pecado, isso se torna um bloqueio. Ele vai destruir o seu acesso à presença de Deus. Todo o seu esforço para entrar no Santo dos Santos na presença de Deus. Vocês sabem que os dois profetas de Yahweh, enquanto eles andam, você pode até achar que eles são a Santa Arca da Aliança, o propiciatório da Arca da Aliança, porque a glória do Senhor repousa sobre eles. Este é um lugar santo onde não há pecado, porque essa é agora a glória de Deus, o próprio Deus Pai, super branca, super gloriosa. Então, pecado é um bloqueio, é um impedimento, é um desafio, é o problema que sempre vai destruir o esforço do homem para entrar na presença de Deus. Isso é sério, povo abençoado. Então, em outras palavras, quando você é capaz de entrar na presença de Deus, você não pode ceder à carne, não pode ceder ao pecado. Então, alegria e paz e celebrações que vocês veem na presença de Deus, o pecado é o pecado que impediu a igreja de acessar isso por muitos santos. Não, até a presença destes santos, super gloriosos profetas, aqueles que podem estar na presença dele e então trazer as instruções e anunciar antes. As pessoas vêm do mundo inteiro carregando suas bandeiras, Alemanha, Nova Zelândia, bandeira da Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, e eles vêm para ver. Ele prometeu andar com Deus. Então eles viram a presença física de Deus. Muito poderoso, povo abençoado. Muito grandioso, povo abençoado. Muito maravilhoso, povo precioso. E quando o Senhor diz, a minha presença irá com vocês, Deus está dizendo que o favor dele irá com vocês. Isto é uma indicação e o sinal de que Deus está satisfeito com você. Deus está feliz com você. Ele está te marcando como seu próprio povo. Se você ler os eventos de Êxodo 33:16, a presença de Deus é o que te marca agora. As pessoas olham naquela reunião, eles olham para vocês, a presença, a glória de Deus está lá e os servos de Deus andam com a glória de Deus. Eles dizem, uau, Deus visitou estes profetas. Deus visitou aquele povo lá em Menengai 4. E ontem o Senhor me mostrou Menengai 5, que vai ser muito maior. Até mesmo o desabrochar das folhas tornaram-se árvores em linha reta e em 90 graus, assim também impressionante.
Quão poderoso povo abençoado. Então, é muito beneficial rejeitar o pecado. Há um grande benefício em arrependimento e apartar-se do pecado, porque ele diz que novamente você vai ter acesso à presença de Deus, onde não tem como ceder ao pecado, onde a sua força espiritual será maior, onde a sua fé será fortalecida, onde o temor, haverá temor de Deus e sabedoria. Então nós vamos continuar esta conversa. Eu não quero ocupar as suas linhas telefônicas, Senior Nison. Eu quero dar tempo para outras pessoas também contribuírem com este programa. Mas eu quero enriquecer o seu programa, porque eu sei que quando você vem ao vivo no ar, também é para trazer revelação aos seus ouvintes, para que eles saibam que coisas maiores estavam acontecendo lá. Deus estava falando de uma forma espantosa até hoje, que na sua presença há provisão. Aqui, Senhor, estamos trabalhando aqui a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho a noite inteira. Como o Senhor pode dizer para nós lançarmos a rede? Mas agora, porque tu disseste, nós vamos fazer. Então, obediência é a chave. E quando eles lançaram a rede, eles carregaram a rede cheia. Deus está dizendo que na presença dele, ele agora pode responder cada problema, resolver cada problema que você tem. Isso não importa se é no cérebro, os cirurgiões estão dizendo que você nunca vai andar, agora você levantou, está andando porque Deus restaurou o seu cérebro. Se você é cego e os médicos disseram, você nunca vai enxergar, agora você pode ouvir. Se era surdez, agora você pode ouvir. Então, não perca de vista isso. A provisão, Deus também liberou a provisão lá para aqueles que escolheram santidade. Os que precisavam de emprego, vocês receberam. Aqueles que receberam santidade, justiça e santidade, vocês acharam o favor de Deus. Ele soprou o favor deles lá quando você voltou para casa. Seu casamento foi restaurado. Agora sua esposa, seu marido estão falando com vocês. Os seus filhos estão com você. Você está tendo tempo de qualidade com a sua família na mesa, então há um avivamento na sua casa, e agora você está encontrando trabalho, então tudo isto, a presença de Deus vem para te ajudar. Ele diz, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito, são pensamentos de paz, não para te fazer mal, mas para te abençoar, planos para o seu bem, e para que eventualmente você entre no reino de Deus. Mas se tem algo que você tem que levar para casa, é isso. Pecado é um impedimento. Pecado é um problema. O pecado vai sempre bloquear e vai impedir o seu acesso à presença de Deus. Porque você pode ver as vidas dos 2 megaprofetas de Yahweh, santo, glorioso, super santos. É isso que o Senhor está dizendo lá. E Ele está dizendo, aprenda deles. E quando eu os envio para ministrar para vocês que a santidade é a chave se você quer acessar a presença de Deus e até o arrebatamento e o reino de Deus. Lembre-se que na Bíblia, quando Deus criou em Gênesis 1:1, no princípio Deus. Então Deus estava lá no jardim. Deus estava lá no princípio criando o homem. Então, a história humana termina em Apocalipse 22, 21 e 22 com a presença de Deus restaurada na Nova Jerusalém. Então, na presença de Deus, a máxima alegria, a cura, a provisão, a favor, a fé, fortalecimento da sua fé, da sua vida espiritual, sabedoria, temor de Deus, alegria real e verdadeira. A honra, a ajuda de Deus, aleluia! Proteção, todas estas coisas para vocês que estavam lá em Menengai 4 pertencem a vocês. E Menengai 5 será maior. Então, Sr. Niswant, eu não tenho mais para dizer além de dizer que bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, como eu ouvi, mas me permita conduzir as pessoas para o Senhor. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu vi e ouvi a respeito da tua presença
casa e da tua missão em Menengai 4 para nos fortalecer, para se aproximar de nós, nos restaurar. E hoje eu me arrependo de todo o meu pecado, para que eu possa acessar a tua presença, meu Senhor Jesus. Eu te recebo no meu coração, meu Senhor Jesus, para ser o meu Senhor e meu Salvador, e eu te peço para derramar o teu Espírito Santo sobre mim, para que a tua presença viva em mim para sempre, até eu entrar no teu reino de glória, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo nesta noite. Obrigado, Senhor Nison, por me dar o tempo. Muito obrigado, meus senhores e meus pais, por nos iluminar nesta noite. Eu tinha que vir porque eu sei que muitas pessoas estão esperando para ligar. Esta vai ser uma noite muito poderosa na estação de rádio. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por esta revelação e por nos iluminar nesta noite. E certamente abençoados ouvintes. Esta noite nós entendemos a importância de sempre andar na presença do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos do favor de Deus em uma base diária. Certamente, o Menengai 4 foi muito mais do que a cura dos enfermos, mas foi a restauração da presença de Deus na Igreja de Cristo. Muito tremendo, muito poderoso, uma tremenda revelação. Muito obrigado, meus senhores, poderosos profetas do Senhor, por nos iluminar e por compartilhar esta profunda revelação conosco nesta noite. Nós estamos humilhados. Muito obrigado, meus senhores e meus pais.